Quantas vezes você já começou o dia preocupado, com a mente cheia de problemas, tentando encontrar sozinho a solução para tudo? Muitas vezes, passamos horas planejando, correndo, tentando segurar o controle da vida em nossas próprias mãos. Mas existe um segredo espiritual poderoso. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, antes de qualquer decisão, antes de qualquer passo, algo extraordinário acontece. Ele abre caminhos, derruba muralhas e guia cada detalhe da nossa jornada. Hoje, eu quero convidar você a parar por alguns minutos e orar comigo. Não é uma oração comum, é um clamor de entrega total. Porque quando reconhecemos que não somos nós quem sustentamos o dia, mas o Senhor, é aí que vemos o agir sobrenatural dele. A palavra de Deus em Mateus 6:33 nos lembra: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esse versículo não é apenas um conselho, é uma promessa. Jesus está nos ensinando que a ordem das nossas prioridades define o resultado da nossa vida. Quando Ele é o primeiro, o resto se encaixa. Quando Ele é a base, tudo se sustenta. Quando damos a Ele o lugar de honra no início do dia, até o que parecia impossível começa a se mover. Talvez você esteja cansado de lutar com as próprias forças, talvez já tenha tentado de tudo e não viu resultado. Hoje é o dia de experimentar o poder de colocar Deus em primeiro lugar e descansar no agir dele. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, não significa que todos os problemas desaparecem como num passe de mágica, mas significa que eles já não têm o poder de nos dominar, porque o Senhor, que tudo vê, já está cuidando de cada detalhe. A ansiedade perde a força quando confiamos que Deus está no controle. Entregar o dia a Ele é como colocar o coração em um porto seguro. É saber que, mesmo que as tempestades venham, estamos firmes na rocha inabalável. Quantas vezes você acordou com a mente acelerada, preocupado com contas, com decisões, com pessoas? Mas a palavra nos ensina que, quando buscamos a presença de Deus antes de tudo, encontramos paz. E é nessa paz que conseguimos enxergar o agir dele, mesmo quando não entendemos o processo. Hoje, ao começar este dia, abra o seu coração e declare: Senhor, eu não quero andar sozinho. Eu coloco meus passos em tuas mãos. Quando Deus está em primeiro lugar, Ele não apenas nos dá forças, mas também ordena o caminho. Aquilo que parecia confuso começa a se alinhar. Aquilo que parecia impossível encontra saída. Aquilo que era peso se transforma em aprendizado. É como se Ele pegasse nossas mãos trêmulas e dissesse: Filho, filha, confie, eu estou aqui. Muitas vezes achamos que precisamos ter todas as respostas, mas na verdade precisamos apenas confiar em quem já tem o controle de tudo. O Senhor promete acrescentar, e quando Ele acrescenta, não é de qualquer maneira. Ele acrescenta bênçãos sem medida, paz que excede entendimento, provisão que chega na hora exata. Se hoje você se sente perdido, se não sabe o que fazer, lembre-se, Deus não precisa que você tenha todas as respostas. Ele apenas pede o seu coração em primeiro lugar. Agora feche os olhos por um instante e ore comigo. Senhor meu Deus, nesta manhã eu coloco a minha vida diante de Ti. Eu entrego minhas preocupações, minhas lutas e meus medos. Reconheço que não sou nada sem a Tua presença e que preciso de Ti para conduzir cada decisão. Eu te peço, Pai, abre portas que eu não consigo abrir. Afasta de mim os caminhos que não vêm de Ti. Guia os meus passos na Tua vontade. Eu te coloco em primeiro lugar. Quando o Senhor está à frente, nada poderá me deter. Derrama a Tua paz sobre minha casa. Guarda minha família, cobre-nos com o Teu amor, em nome de Jesus, amém. Quando você decide colocar Deus em primeiro lugar, algo invisível, mas real, acontece dentro do seu coração. Um alívio, uma certeza de que não está mais sozinho. Não é que os problemas desaparecem num passe de mágica, mas eles já não têm a mesma força de antes, porque o Senhor passa a ser o filtro das suas preocupações. É como se você entregasse o peso das mochilas que carrega há tanto tempo e finalmente pudesse respirar fundo. A Bíblia diz: lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Isso significa que nada escapa ao olhar do Senhor, menos nem aquela lágrima silenciosa no travesseiro, nem aquela oração feita em silêncio dentro do ônibus, nem aquele pensamento rápido de não sei mais o que fazer. Tudo isso Ele recolhe e transforma em sementes de esperança. Colocar Deus em primeiro lugar é abrir espaço para que a esperança floresça mesmo no terreno árido da vida. Talvez você se pergunte: mas se eu colocar Deus em primeiro lugar, como vou perceber o seu agir? A verdade é que muitas vezes Deus age no silêncio, nos bastidores,
sem que você perceba de imediato. Ele move corações, organiza encontros, abre caminhos que você nem imaginava existir. É como uma construção que acontece debaixo da terra. Você não vê a fundação, mas quando o edifício começa a subir, percebe que havia uma base sólida sendo formada. Assim é o agir de Deus em sua vida. Quando você acorda e entrega o dia a Ele, está dizendo: Senhor, seja o arquiteto do meu caminho. E mesmo que os olhos não enxerguem, os céus já estão em movimento a seu favor. É nesse lugar de confiança que você encontra paz. Paz que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Deus está ao seu lado, lutando batalhas que você jamais conseguiria lutar sozinho. Quando você aprende a buscar primeiro o Senhor, descobre que os frutos chegam de forma natural. A sabedoria para tomar decisões, a serenidade para lidar com pessoas difíceis, a coragem para enfrentar dias de dor, tudo isso começa a brotar dentro de você. O Salmo 1 diz que aquele que medita na lei do Senhor é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, dá fruto na estação certa e tudo o que faz prospera. Veja a promessa. Prosperidade não no sentido de riquezas imediatas, mas no sentido de frutificação, de vida com propósito, de paz interior que não pode ser comprada. É isso que acontece quando Deus está no topo das suas prioridades. Sua vida se torna como uma árvore forte, que mesmo quando o vento sopra e as chuvas caem, permanece firme, verdejante, de pé, e todos ao redor percebem que há algo diferente em você, porque o reflexo da presença de Deus começa a se tornar visível. Colocar Deus em primeiro lugar não é sobre ter mais uma obrigação religiosa na sua rotina, mas sim sobre alinhar sua vida à fonte de tudo. Muitas pessoas acordam e correm direto para resolver os problemas, checam mensagens, redes sociais, pendências, mas perceba, quando você começa o dia com Deus, todo o restante se ajusta. Não é coincidência, é princípio espiritual. Jesus mesmo disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Isso significa que, quando a sua prioridade é o Senhor, Ele organiza o resto. As suas finanças, seus relacionamentos, sua saúde emocional, tudo entra no lugar certo, porque está fundamentado na rocha que é Cristo. A diferença entre uma vida de correria vazia e uma vida de plenitude está em quem ocupa o primeiro lugar dentro de você. Há algo extraordinário que acontece quando você carrega Deus em primeiro lugar no coração. A atmosfera ao seu redor muda. Lugares que antes eram pesados se tornam mais leves. Conversas que antes traziam ansiedade passam a ser conduzidas com sabedoria e calma. Pessoas que convivem com você começam a perceber que há uma luz diferente, uma serenidade que não se explica apenas com palavras. É o reflexo da presença de Deus, transbordando. O Senhor não apenas transforma sua vida interior, Ele usa a sua vida para transformar o ambiente em que você está. Muitas vezes, sem perceber, você será resposta para orações de outros, apenas por estar ali. É por isso que a decisão de colocar Deus em primeiro lugar não impacta só você, mas também sua família, seus amigos, colegas de trabalho e até mesmo desconhecidos que cruzam o seu caminho. Confiar em Deus pode parecer arriscado para quem olha de fora, mas para quem experimenta, é a única escolha segura. A vida é cheia de incertezas, empregos podem acabar, relacionamentos podem mudar, planos podem falhar, mas Deus permanece. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Quando você o coloca em primeiro lugar, está firmando sua vida em algo que não se abala. Isso não significa ausência de problemas, mas sim garantia de vitória. Porque mesmo nas tempestades, a mão de Deus sustenta. Mesmo nas perdas, Ele consola. Mesmo nas perguntas sem resposta, Ele continua guiando. Quem aprende a confiar no Senhor descobre que nunca fica sem direção. É como caminhar em meio à noite com uma lâmpada que ilumina cada passo, mesmo sem ver o caminho inteiro. Hoje eu quero te convidar a tomar uma decisão. Antes de começar qualquer coisa, coloque Deus em primeiro lugar. Faça dele sua prioridade. E você verá o seu agir em áreas que você achava que já estavam perdidas. Talvez seja no casamento, talvez na saúde, talvez nas finanças ou na sua própria alma cansada. Quando você dá o primeiro lugar a Deus, Ele assume o controle e transforma o impossível em testemunho. Vamos orar juntos. Senhor, eu decido hoje te colocar no centro da minha vida. Tu és a minha prioridade. Vem, Senhor, e organiza aquilo que eu não consigo organizar. Fecha portas que não vêm de Ti. Fortalece meu coração e guia os meus passos.
Eu entrego a Ti a minha família, meu trabalho, meus sonhos e meus medos. Age em mim e através de mim. Em nome de Jesus. Amém. Se você recebe essa oração, escreva nos comentários: Deus, Tu és o primeiro na minha vida. Que você tenha um dia abençoado. Até amanhã.